Conhecido lá fora como Halloween e aqui no Brasil como Dia das Bruxas, o 31 de outubro pode passar batido por nós. Diferente dos norte-americanos, essa cultura é às vezes mal vista em território nacional por alguns de nós brasileiros. Originado na Europa há centenas de anos antes de Cristo, o Halloween começou como uma comemoração feita na noite do dia 31 de outubro, celebrando três fatos importantes: o fim da colheita, o Ano Novo Celta e também o início do inverno, conhecido também como a estação da escuridão e do frio, um período normalmente associado aos mortos. Muitos acreditavam que essa data era específica para a comunicação com os desencarnados. Isso porque diziam que nesse exato dia, durante a noite, eram libertados todos os tipos de espíritos, almas vagantes, fantasmas e demônios. Sendo isso verdade ou não, o ser humano pode ser bem pior do que um espírito maligno. Trago a vocês nesse vídeo um caso totalmente real, documentado na cidade de Pasadena, no Texas, em 1974. O caso ficou conhecido como o Homem Doce. No dia 31 de outubro de 1974, Ronald e seu vizinho levaram seus 4 filhos para brincarem de doces ou travessuras em sua pequena cidade de Pasadena, no Texas. Tudo ia muito bem, até que um vizinho demorou muito para abrir a porta, fazendo com que desistissem de pedir a ele. Eles tinham conseguido poucos doces aquela noite. Ronald dividiu os doces, dando 2 aos filhos de seu vizinho e 2 aos seus filhos Timothy e Elizabeth. E o 5º doce foi dado a um menino que passou por eles na rua, um amigo de infância que frequentava a mesma igreja. Chegando em casa, o caçula foi comer o doce que havia ganhado naquela feliz noite. Assim que colocou na boca, o menino reclamou de um gosto amargo. Seu pai então lhe deu outro doce para que a sensação ruim passasse. Porém, tudo piorou. O menino correu para o banheiro, começou a vomitar e ter fortes convulsões, até que caiu nos braços do pai. Timothy O'Brien faleceu a caminho do hospital menos de 1 hora depois de consumir o doce. O acontecido apavorou todos os pais da região. Se o inocente doce havia provocado tudo aquilo, o que mais poderia acontecer através das balas e chocolates que seus próprios filhos haviam recebido de estranhos? No desespero, os pais mais preocupados entregaram à polícia cada um dos doces coletados pelas crianças na noite de Halloween como forma de evidência. Logo foi descoberto através da autópsia do pequeno Timothy que aquele doce escondia uma dose letal de cianeto de potássio. Rapidamente, a polícia recolheu os outros 4 doces que haviam sido pegos por Ronald aquela noite. Felizmente, nenhum outro havia sido consumido. Após análise detalhada, descobriu-se que cada um daqueles 4 doces continha um cianeto suficiente para matar de 3 a 4 adultos grandes. Cada um deles havia sido aberto, inserido o pó de cianeto e selados novamente. No início da investigação, Ronald dizia não saber em qual casa havia pego aqueles doces. Porém, isso era bastante estranho, já que eles haviam visitado apenas 2 casas por causa de uma forte chuva que fizeram com que voltassem para casa mais cedo. As suspeitas em cima do pai de Timothy se intensificaram quando descobriram que nenhuma das casas que eles passaram tinham o tipo de doce que o menino comeu. Depois de muito pressionado, Ronald resolveu levar os policiais para dar uma volta no bairro e ele reconhecer uma das casas onde tinha parado. Segundo ele, o vizinho sequer ligou as luzes para lhe atender, apenas pôs o braço por um vão da porta e lhe entregou os 5 doces. Logo a polícia descobriu que o dono daquela casa era Courtney Melvin, um controlador de tráfego aéreo que não estava em casa naquela noite. Ele tinha cerca de 200 pessoas como álibi.
Depois de mais algumas investigações, foi revelado que Ronald tinha mais de 100 mil dólares em dívidas. Ele era suspeito de roubo dentro de seu trabalho, já havia estado em 21 empregos nos últimos 10 anos, perdeu sua casa, seu carro e era inadimplente em diversos empréstimos no banco. Também se descobriu que Ronald havia feito apólices de seguro de vida para seus filhos meses antes da morte de Timothy no valor de 10 mil dólares cada, aumentando em setembro mais 20 mil dólares nas apólices de cada um, totalizando 60 mil dólares só em seguro. Na manhã seguinte à morte do filho, Ronald imediatamente ligou à sua seguradora para perguntar sobre como seria o resgate de todo esse dinheiro. Suspeito, não é mesmo? As investigações também mostraram que aquele terrível pai havia visitado uma loja de suprimentos químicos pouco antes do Halloween, porém desistiu após descobrir que o mínimo de cianeto vendido eram 5 quilos. A teoria policial era de que Ronald O'Brien tinha o plano de envenenar seus filhos para receber o dinheiro das apólices e tentar cobrir suas dívidas. Os doces dados às crianças foram apenas uma cruel tentativa de não levantar suspeitas. O cruel psicopata foi interrogado diversas vezes, porém jamais confessou seu crime. A mãe das crianças não teve envolvimento com nada do que aconteceu. Em seu julgamento, diversas pessoas testemunharam alegando que Ronald tinha interesse em cianeto há mais de 2 anos, perguntando constantemente sobre seu funcionamento e que quantidade seria suficiente para matar alguém. Porém, ele não desistia. Sua defesa se baseava em dezenas de lendas urbanas sobre pessoas más que envenenavam crianças no Halloween através de guloseimas. A imprensa caiu em peso sobre o caso, apelidando o criminoso de O Homem Doce. Então, no dia 3 de junho de 1975, o júri considerou O'Brien culpado de assassinato e de 4 acusações de tentativas de homicídio, assim o condenando à morte. Pouco depois de ser condenado, sua esposa pediu o divórcio e casou-se novamente, criando Elizabeth com todo o carinho do mundo. Ronald O'Brien teve várias datas marcadas para sua execução, porém sempre conseguia adiá-las entrando com recursos, até que no dia 31 de março de 1984, pouco depois da meia-noite, o homem foi executado através de injeção letal. Ele morreu ainda se dizendo inocente. Sua última declaração foi que acreditava ser injustiçado, mas que perdoava a todos que estiveram envolvidos em sua morte. Até a próxima. Obrigado.